Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C# falando do controle ListView. Na primeira videoaula eu apresentei o controle ListView, seus recursos, os principais métodos, propriedades e eventos. Mostrei como podemos criar cabeçalhos, itens, subitens, grupos, associar imagens a itens. Fiz tudo isso usando o ambiente do Visual Studio, o editor visuais, as ferramentas visuais. Não usei código nenhum. Nessa videoaula eu vou mostrar uma pequena aplicação usando o controle ListView, onde eu vou mostrar como podemos fazer várias tarefas, tudo via código. Então, eu vou apresentar algumas propriedades, como Hover Selection, Guideline, Checkbox, tudo isso via código. Vou configurar, definir essas propriedades via código. Vou incluir itens e subitens, colunas, tudo via código. Vou mostrar como podemos editar um item do ListView, excluir usando o método remove, limpar todos os itens do ListView usando o método clear. E nessa videoaula eu vou então usar um projeto para realizar as operações principais no ListView. Vou incluir, editar, excluir e localizar também. Eu vou localizar itens usando o método findItemWithText, que localiza o primeiro ListView item, né, que representa um item no ListView, que começa com o valor de texto que eu informar. Vou definir a propriedade Hover Selection, que obtém ou define um valor que indica se um item está selecionado automaticamente quando o ponteiro do mouse permanecer sobre o item. Então, vou definir o método FocusedItem, né, que obtém ou define o item do controle que atualmente tem o foco. E as propriedades SelectItems, né, que retorna a coleção de itens selecionados. Então, vamos iniciar aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Clicando em New Project, seleciono a linguagem Visual C#, o template Windows Forms Application, informando C# ListView 2, é o nome da solução. Eu já tenho esse nome, vamos colocar 3. Então, eu vou definir rapidamente a minha interface aqui, né? Vou visualizar a toolbox, a janela Solution Explorer, né? E aqui na toolbox, em Common Controls, eu vou definir, vou arrastar e soltar um controle ListView no formulário. E vou incluir uma label, um text box, outra label, outro text box, deixa eu colocar, pressionar F4 para abrir a janela de propriedades. Vou definir aqui no formulário um título, ListView. Vou fazer um CRUD, né? Incluir, alterar, excluir. Vou definir uma cor do formulário, uma cor de fundo mais contrastante. Vou mudar um pouco essa cor, que eu sempre uso essa cor. Então vamos lá, Custom, colocar essa cor aqui, pronto. Bom, e ainda vou incluir aqui no formulário um botão para alterar, outro para excluir,
outro para editar e um para sair. Para ficar aqui mais ajustadinho, né? Eu vou dimensionar os controles. Pronto, vou salvar esse aqui no meu projeto. Então, eu vou definir aqui na label, eu vou aceitar o nome padrão, vou definir aqui a propriedade text como nome, né? Aqui como e-mail. Tá? Se eu quiser alinhar, eu seleciono os dois controles, vou em Format Align Left, elas ficam mais alinhadas. Aqui no List View, eu vou, por enquanto, só definir o nome dele, List View Dados. Aqui em Text Box, o controle Text Box, eu vou mudar o nome dele, tá? Para ficar mais fácil de eu localizar no código. TXT nome, TXT e-mail, e-mail. E os botões, eu vou alterar a propriedade name e text. Então, botão incluir, btn incluir, texto incluir. Botão 2, btn. btn excluir o name, né, e o botão excluir. E o terceiro, editar o name, o text, quer dizer, e o name, btn editar. E aqui o último botão, btn sair e o text sair. Tá? Essa aqui é a minha interface. A primeira coisa que eu vou fazer é definir no List View, né, a view que eu vou trabalhar com a view Details, tá? Que eu vou trabalhar com o texto. Eu vou querer exibir o nome e o e-mail de uma possível lista de contatos. Então, eu vou querer exibir os cabeçalhos, os itens e os subitens. Então, para isso, eu tenho que definir a view como Details, tá? Se eu não fizer isso, não serão exibidos os cabeçalhos e os itens nem subitens aqui, tá? Bom, outra coisa, eu vou definir algumas propriedades aqui, só que eu vou fazer isso via código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é quando esse formulário for carregado, né, no evento load, eu já vou configurar o List View. Então, eu vou clicar duas vezes sobre o formulário. Eu poderia vir aqui selecionar o formulário, vir aqui em eventos do formulário, né, e no evento load, ó, clicar sobre ele e eu tenho um evento load. Esse evento aqui, eu vou criar primeiro as colunas. Então, vamos lá. Criando as colunas. As colunas, elas são do tipo column header. Então, eu vou colocar coluna 1, vai ser igual list view dados, vou adicionar uma coluna e o nome dela vai ser nome. O tamanho dela, note que esse método, ele recebe o nome da coluna e a largura da coluna. Eu vou usar uma largura padrão aqui, vou colocar 120. E o alinhamento, qual o tipo de alinhamento, né? Então eu vou colocar o alinhamento horizontal vai ser, vou colocar o padrão que é a esquerda, certo? Essa é a primeira coluna. Deixa eu esconder aqui a janela para visualizar o código, tá? Tem que colocar o ponto de vírgula aqui. Bom, essa é a primeira coluna. Para ganhar tempo, a coluna eu vou copiar, né? Então, a coluna 2 vai ser o e-mail. Tamanho 120 e a largura 120 e o alinhamento à esquerda. Bom, agora que eu defini as colunas,
eu vou definir algumas propriedades do ListView. Então, ListView dados, que eu vou até copiar, porque eu vou usar isso mais uma vez, né? Então, a primeira, a imagem importante é a view. Eu já tinha definido lá, mas vou mostrar que aqui nós podemos definir ela aqui também. View, view, details. Depois, nesse view dados, eu vou copiar, né? Vou colocar aqui ó, o back color. Back color. Back color, vou colocar color. E vou colocar uma cor aqui, aqua, tá? Isso não importa a cor. Vou descrever dados, headlines igual a true. Descrever dados. Agora eu vou full row select. Full row select, ou seja, eu vou poder selecionar o item e o subitem, vai ser true também. O descrever dados. A próxima vai ser multi-select, eu vou colocar como false, né? Multi-select, eu vou colocar como false, porque eu só quero poder selecionar um item de cada vez. E eu vou fazer o seguinte, vou definir a propriedade, claro. Hover selection igual a true. Então isso vai fazer o seguinte, quando eu colocar o mouse em cima do item, ele vai se auto-selecionar. Bom, defini algumas propriedades, eu poderia continuar definindo as propriedades aqui. Agora vamos incluir. Eu vou fazer isso via código, mas eu vou definir aqui, incluir itens e subitens. Então, recebeu dados, né? Items, add. Então, eu vou um item. O nome já foi definido. Macorati. Opa. Descrever dados. Items. Agora eu vou definir os subitens. Então, o primeiro item foi Macorati. Seu subitem. Subitens. Vou adicionar. E aqui eu inseri o e-mail, que é macorati@yahoo.com. Pronto. Defini um item e um subitem. Eu vou definir mais alguns, mas vou copiar e colar para ganhar tempo, tá? Aqui vai ser tudo igual, só vou mudar o nome aqui, tá bom? Então vou colocar aqui, ó. Jefferson. Só vou mudar o nome aqui para não. Um outro item aqui vai ser a Jéssica. Só para não ficar totalmente igual, né? Aqui vai ser a Janice. E o último aqui, vou colocar um outro. Jaime. Jaime@yahoo.com. Tá bom. Só que aqui eu tenho que mudar o índice, né? Então, o primeiro índice é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3 e o quinto é o 5. Então, esse código me inclui os itens, usando o método add da coleção items, e para cada item eu tenho os correspondentes subitens. Tá? Então, se eu executar agora a aplicação, vamos ver. O resultado. Pronto, olha aqui, ó. Tá a cor de fundo, tá? Só não apareceu o e-mail da Janice. Por quê? Vamos ver aqui. Subitem. Tá?
0, 1, 2, opa, é 3, né? 3 e aqui é 4. Foi um erro de digitação. Vamos executar. Pronto, tá? Eu fiz isso via código, né, no evento load. Eu vou mostrar depois como podemos incluir aqui dinamicamente. Bom, agora vamos então para a inclusão do item. Então, como que vai funcionar aqui? Em cada botão de comando, eu tenho um evento click. Em cada evento click, eu vou colocar um código que vai realizar uma operação correspondente a cada botão. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no botão incluir, ele vai me abrir o evento click. Nesse evento click, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coleção de string, né? Vou chamar meus itens. E nessa coleção eu vou definir o quê? O nome que foi digitado e o e-mail. Vou capturar esses valores e vou colocar na string meus itens. Depois, list, eu vou criar um item. Então, para fazer isso, eu tenho que usar list view, usar a classe list view item. Então, eu vou definir um item chamado list view item, né? Vou chamar item aqui. Igual new list view, view item. E aqui eu vou passar os meus itens, né? Que foram informados ali em cima. Então eu vou criar um item com esses valores e depois eu vou incluir na coleção de itens. Esse view item. Então vamos ter só isso. Eu não estou usando aqui um tratamento de exceção, né? Um bloco try-catch aqui, mas dá para ganhar tempo. Vou deixar aqui que você tem que colocar um try-catch aqui, tá? Sempre é uma boa prática de programação. Então, vamos ver funcionando a opção de incluir. Então, olha, eu vou digitar um valor na caixa de texto nome, vou colocar aqui, ó, teste@yahoo.com. Olha que eu clicar no botão incluir, ele vai executar esse código, vai criar uma string, um array de strings com nome, teste e e-mail, vai criar um item com esses valores e vai incluir no list view, tá? Que deve aparecer logo aqui embaixo. Vamos lá? Incluir. Pronto. Tá ali, tá? Note que a propriedade hover selection, né? Ela já está funcionando. Eu coloco o mouse em cima, ó, ela já me seleciona o item, tá vendo? E eu tenho full row select, então ele me seleciona o item e o subitem, certo? Então vamos agora então a opção para excluir um item, tá? Então vou clicar 2 vezes novamente, ele vai me abrir o evento click. E para excluir um item, tá? Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu tenho que selecionar um item, né? Então eu vou usar 2 propriedades. Eu vou verificar if o meu list view, que é o list view dados. Os itens selecionados. Onde estão os itens selecionados? No select. Meu Deus. Selected items. Se for maior que 0, se eu tiver um item selecionado, pelo menos um item que for selecionado, eu vou entrar no if aqui, né? Tenho que verificar. Porque se não houver seleção, não adianta eu excluir nada. Então, eu vou fazer 2 coisas. Quando o usuário selecionar o item, eu vou querer que ele confirme. Para fazer isso, eu vou usar aqui o operador e eu vou exibir uma mensagem que ele vai ter que confirmar. Se ele confirmar, vai ser true. E se houver item também vai ser true. Então ele vai... Deseja remover o item? Colocar aqui. Colocar aqui.
remover. Vou colocar aqui a Message Buttons. Vou colocar aqui Yes ou não. Vou verificar. Vou usar essa. Deixa eu puxar para cá para você ver. Eu vou usar a caixa Dialog Result, né? Ele está me dando o namespace completo porque eu não referenciei o import lá em cima no início do formulário, o using, né? System Windows Form. Então eu vou usar completo aqui para não reformular lá, para não ter que referenciar lá. Se a caixa vai aparecer uma caixa de confirmação, se a caixa de confirmação for igual, se ele selecionar Yes, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu List View, pego aquele item que está selecionado, né? E uso o método Remove. Ok? Vou explicar novamente. Selecionado. E a segunda é se ele deseja remover o item. Se ele responder sim, e eu tiver um índice selecionado, ó, que é E, então eu vou remover o item. Ok? Vamos ver o resultado desse código. Ó, me apresentou os itens, eu vou selecionar e vou excluir. Deseja remover o item? Sim, remover o item. Ok? Bom, vamos agora a editar. Para mim editar, antes de definir o código do evento clique do botão editar, para mim editar eu tenho que obter o item ali do list view e alterar. Eu só posso fazer essa alteração nas caixas de texto. Eu não posso alterar diretamente no list view aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um evento aqui do list view, o evento click. Então eu vou aqui na caixa de propriedades, seleciono o list view e vou no evento aqui do list view e vou no evento click. Aqui, ó. Então nesse evento, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o list view, a propriedade selected items novamente. Se existe uma seleção no list view, tem um índice selecionado? Tem. Beleza. Então, se tem um índice selecionado, o que eu vou fazer? Aí eu vou verificar, no list view, se um daqueles itens da seleção, ele está marcado. Selected items. Vou pegar o que tiver selecionado, né? Eu verifico da coleção. Eu posso ter mais de um. Eu só vou pegar aquele que está marcado. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos itens, vou pegar o nome e vou atribuir a caixa de texto. Ó, como eu pego o nome, ó. Vou lá no controle, pego o nome que contém o item, ó, o método forUsedItem, ele obtém ou define um item no controle que possui atualmente o for, que é o list view. Então, subItems, né? 0. E eu vou pegar o texto dele. Então, eu vou pegar o primeiro, que vai ser o nome, né? Aqui é subItems. E, para ganhar tempo, o segundo, que é o e-mail. E aqui eu vou atribuir na caixa de texto txt e-mail. Então, ó, como que funciona? Quando eu selecionar um item do controle, eu
e eu clicar sobre ele, né, sobre o item, ele vai verificar se eu tenho algo da coleção de itens selecionado, qual que eu marquei, ou seja, porque está no evento click, e eu vou, aquele item lá que eu quero alterar, os valores eles vão para a caixa de texto, certo? Vamos ver isso funcionando. Olha aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó lá, Janice, o nome é e-mail. Eu vou clicar novamente aqui em Acorate, tá vendo? Aonde eu clico, eu obtenho os valores do list view. Agora eu já posso colocar meu código para editar esses valores, né? Então vamos aqui, formulário, clicar 2 vezes. Então vamos editar. Aqui eu vou até copiar e colar aqui novamente, ó. Eu vou verificar se o list view tem item selecionado, né? Então eu estou editando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice, eu vou ter que atribuir. O que vai acontecer? Eu quero selecionar, alterar uma coragem. Eu seleciono aquele item, ele vai para a caixa de texto, eu digito a alteração na caixa de texto, depois eu tenho que atribuir novamente o valor que eu digitei na caixa de texto ao controle. Então, eu vou pegar no item que está selecionado, né? E vou atribuir, no caso do nome, que é o primeiro, o valor que foi digitado. Para ganhar tempo, né? O item e o subitem. A propriedade text. E aqui eu vou atribuir o e-mail. Certo? Então, olha só. Eu seleciono um item no list view clicando sobre ele. Ele me joga os valores na caixa de texto. Eu faço a alteração e jogo de volta no list view. Certo? Vamos ver isso funcionando. Olha, eu vou selecionar Macorati. Jefferson. Apareceu lá. Vou colocar aqui, ó, Jefferson. Eu vou alterar o nome dele. Jefferson. Opa, errei. André, vai assim mesmo. A hora que eu clicar em editar, olha lá, o Jefferson André foi alterado. Certo? Bom, para concluir, eu agora quero implementar o último código aqui, que é localizar. O que eu quero fazer? Naturalmente, esse exemplo aqui ele tem poucos itens, mas um controle que tenha muitos itens sendo exibidos, às vezes eu quero localizar um item mais rápido. Então eu vou usar um código aqui no evento text change da caixa de texto nome, de forma que conforme eu for digitando o nome, ele vai me filtrando e vai, no caso filtrando não, ele vai me colocando, me destacando, né, o controle, o item no list view. Então, olha, aqui eu vou clicar 2 vezes sobre a caixa de texto txt nome, porque o evento text change é o padrão desse controle. Então, ele já me abre nesse controle. Então, eu vou criar um item, né? List view item. Vou criar um item. E eu vou procurar. Então eu vou usar o método findWithText, que retorna, tá, o primeiro item, né, que corresponde ao texto que eu vou informar. Então esse método eu informo aqui. Tem que informar apenas a string que eu estou procurando, que é txt nome. Então eu vou obter isso e armazenar, que vai ser o meu item. Aí eu faço o seguinte, eu vou verificar. Se o item for diferente, tá? Capitulando a aula de C#, né? De null, o operador diferente de, né? Em C# é a exclamação e sinal de igual. Se ele for diferente de null, o que eu vou fazer? Eu vou limpar todos os itens, né? E eu vou selecionar aquele item
E vou alterar a cor dele, back color, para destacar. Vou colocar color, vou colocar yellow, destaca legal. Recapitulando o código, eu estou usando o método find_with_text, tá? Que encontra o primeiro list view item que inicia com o texto que eu digitar. Tá? Se ele encontrou alguma coisa, vai ser diferente de null. Então, eu estou verificando. Se o item for diferente de null, eu limpo os itens selecionados, seleciono o item lá que eu encontrei e destaco a cor de fundo dele com o amarelo. Então, vamos lá. Vamos selecionar. Então, vamos supor que eu estou procurando aqui, começa com a letra J. Olha só. A primeira ocorrência com J é Jefferson, está ali na primeira. Agora eu vou procurar com já lá, ele selecionou Janice, Jaime, tá vendo? Ele selecionou, conforme eu for digitando, ele vai me selecionando, destacando os itens que correspondem ao texto que eu estou digitando. Então, falta a rotina de sair, né, que eu vou colocar aqui só para... Vamos colocar aqui, Então vamos lá, só para encerrar a videoaula, eu vou incluir um item, teste@teste.com, vou incluir, tá? Vou selecionar o item, vou alterar o item, tá? Vou selecionar o item e vou excluir o item. Ele está pedindo a confirmação, sim, pronto. E agora, vamos supor que eu esteja procurando um outro item, ele vai me selecionar e destacar. Agora só resta clicar em sair, pronto. Então nessa videoaula, nós vimos, né, eu posso organizar o meu código aqui, né, remover o que não estiver sendo usado. Nós vimos como configurar um list view via código, criar itens e subitens via código, né, e cabeçalhos também, criando colunas. Depois vimos como incluir, usando o método add, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, fixo, eu estou usando aqui, em vez de fixo, estou usando variáveis. Né? Excluir usando o método remove. Né? Estou selecionando um item e atribuindo o valor da seleção às caixas de texto da minha aplicação. Estou editando um item, que é atribuindo as alterações aos itens do controle list view. Estou fazendo aqui uma busca usando o método find_with_text. Bom, creio que nessa videoaula nós conseguimos completar um pouco mais a sua visão do controle list view. Ele tem muitos recursos e eu creio que nessas duas videoaulas você já conseguiu compreender e saber como usar os seus recursos principais. Até a próxima videoaula.